Muito boa noite, eu sou Namita Farias, diretamente aqui da Web TV Metropolitana. Tenho um imenso prazer de receber ela, Mariane Matos, querida. Tudo bem? Eu sou obrigada a dar um abraço. Gente, que bom, né? Convidei ela, a gente teve um outro dia aí, um papo bacana, a gente se conheceu, afinidade de cara. Mulheres inspirando mulheres, né? Mulheres inspirando. Então, isso que é bem bacana e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Num mês que é um mês tão significativo para todas as mulheres, né? Isso. Que é um mês de relembrar lutas. E estamos aqui para papear. Estamos aqui para papear. Falar. E, gente, tem muita coisa bacana pra gente. Ó, a gente não tem nem papel hoje. Hoje é só bate-papo. Porque hoje é só um bate-papo mesmo. Você, Mariane, até onde eu sei, é da primeira turma da Guarda Municipal da nossa capital, Florianópolis. Isso. Me conte, você quer falar de lá para cá ou você tem alguma coisa para falar da Mari até fazer o curso e passar na guarda? Bom, a Mari até entrar para a segurança pública, né? Eu me formei em arte como arte educadora na UDESC. Trabalhei na Rádio Desk, amo comunicação, olha, então eu bom. Adoro todo esse ambiente onde a gente pode falar com várias pessoas, né? Através de uma ferramentazinha. Sim, isso é mágico. E hoje, com as redes sociais, né? Ampliou muito, né? Ampliou. Sim. Não tem fronteira. Não tem fronteira, ainda bem. Bem legal, isso eu acho isso fantástico. Então eu comecei a trabalhar na Rádio Desk, depois eu me formei, fiz uma pós-graduação em rádio, TV e cinema lá em Portugal, quando eu casei. Aí meu marido foi fazer doutorado, eu fiz essa pós, voltamos. E fiz uma especialização em educação e sexualidade humana e tudo que eu fazia, tanto na rádio, nos projetos de curso, era voltado ou para a educação de crianças ou para a mulher, né? Para o fortalecimento dos direitos da mulher, combate à violência contra a mulher, sempre foi esse o meu foco, né? Nós estamos bem no momento, né? Estamos bem no momento, isso é muito importante. É o momento certo da gente falar de todas essas coisas que ela tem feito. E aí, pensando no meu futuro, tal, buscando até uma questão mais segura de ganho financeiro, eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia fazer concurso público. O primeiro concurso que surgiu, e eu morro de medo de fazer prova, não gosto de fazer prova. Eu tenho que aprender a ir para o concurso e não ficar nervosa, né? Sim, não ficar tensa. E aí, o primeiro concurso que eu peguei ali que estava para fazer era da Guarda Municipal. Eu ainda conversei com você, assim, nossa, Guarda Municipal, o que será que faz Guarda Municipal? Sim. Não existe Guarda Municipal em Florianópolis. E ele falou uma coisa que me desafiou, ele assim, é a primeira turma, é algo novo que vai surgir em Florianópolis, tudo que é novo é muito legal participar da criação, se depois tu não gostar, tu sai, não faz mal. Mas fez parte daquilo. Mas fez parte. E deu tão certo. E deu muito certo. Logo que eu passei, eu ainda brinquei, eu não era de correr, de fazer exercício físico, só falta eu passar na teórica e ter que fazer a física, né, vou ter que correr. Aí eu passei na teórica e tive que ir pra física. Como é que aí foi? Treinei, corri, daí peguei o personal, meu marido me ajudou o tempo todo ali, a gente corria todo dia, porque meu fraco ali seria a corrida. Sim. Né? Uma coisa que eu vou te perguntar de uma outra entrevistada nossa que vai estar aqui também, que é a Claudete. Ai, maravilhosa. A gente já deixa um beijo aqui pra ti, Clau, vai estar aqui. Porque quando ela lutou muito por essas causas e vai ser um assunto muito massa também, e que ela trouxe pra gente foi da questão da prova física, que ela batalhou muito para que não tivesse, que pelo menos isso não houvesse aquela separação. A separação, né? Que eles queriam fazer tudo como se a mulher tivesse uma prova e o homem tivesse outra, e que na hora do físico fosse a mesma. Já que quer fazer tudo igual, então por que na hora da física não faz o mesmo exercício? Foi a mesma coisa assim também ou sempre foi... Foi para... Eu não lembro exatamente como era para homens e mulheres, se tinha alguma diferença. Eu lembro que tinha diferença para a idade. Sim. Como eu já tinha na época 27 anos, as pessoas, homens ou mulheres que eram mais novos que eu, a prova era um pouquinho mais puxada. Olha. Né? Então eu ainda falei assim, ai que bom, 27, sou mais velha. Então eu tenho Nossa. Mas eu acho que o segundo concurso que teve para guarda, não sei se teve, acho que não teve limite de idade, porque daí já passou para nível superior, né? As pessoas para serem guardas em Florianópolis têm que ter nível superior. E aí o limite não poderia limitar tanto a idade, porque as pessoas tiveram que passar por uma faculdade, são mais velhas, né? Mas, enfim, passei por tudo. E aí entrei para a guarda e começou o curso de formação na Academia da Polícia Militar e eu me apaixonei pela segurança pública. Ai, que massa. Eu fiquei mesmo encantada e por ser da área da educação, eu pensei, nossa, tudo que tu pode fazer através da educação para a segurança pública. É uma ponte, né? É uma ponte. O que a gente pode dizer? Uma ponte entre
o Estado entre a polícia e a sociedade? Como que é? Porque o elo de ligação, querendo ou não, a segurança pública, as pessoas buscam quando precisam de um socorro. As pessoas acreditam ainda? As pessoas acreditam, porque quando elas precisam, são essas pessoas que ela recorre. Ela pode até em algum momento, tanto que as pessoas brincam assim, tá reclamando da polícia e tal, então se acontecer alguma coisa, chama um Batman. Isso, né? Tem pessoas que brincam. Nós temos vários super-heróis aí de farda na nossa cidade e que numa situação mais tensa somos nós que estaremos ali na linha de frente protegendo a sociedade, né? E só que antes de acontecer essa situação mais tensa, através da educação você pode prevenir várias situações, né? Trabalhar com a prevenção eu acho muito maravilhoso através da educação. Como a Guarda Municipal ela é focada muito no trânsito, na prevenção, no policiamento comunitário, logo no início a gente criou o setor de educação da Guarda, onde a gente fez um teatro de fantoche para trabalhar com criança, questão de cidadania e tal. Eu fazia a voz dos personagens, era muito legal. Que ela gosta de comunicação, né, gente? Então, eu gosto de arte e comunicação toda. Então, tinha a ver com arte e educação, né? E aí, indo para esse foco, depois mudou o governo, eu fui, por ter experiência em comunicação, eu fui chamada para chefiar o cerimonial do gabinete do prefeito, na época era o prefeito Dário. A Guarda Municipal surgiu na época do governo da Ângela Min, ela que criou, né, que fez o primeiro concurso. Tive o prazer de conhecer ela no sábado. É um máximo, então, ela é muito né? querida. Ela é muito querida. Eu acho que ela vai ter aqui também. Legal, que bacana, nossa, muito legal. Incrível, pessoa humilde, simples demais, assim, como a mídia... Eu entrevistava muito ela na Rádio 10. Como a gente fica com uma impressão da pessoa através da mídia e quando tu tem o prazer de conhecer a pessoa... Quebra todo aquele paradigma que tu tem, tudo aquilo que tu tem da pessoa e a Ângela é uma dessas. Eu lembro que na época que eu trabalhava na Rádio 10, que tinha um programa que era tipo um boletim sobre os informes da cidade. E esse programa eu fazia. E aí eu entrevistava ela, acho que uma vez por mês ou a cada 2 meses, para falar das questões da cidade. Teve uma vez que a gente fez um bate-papo assim, de mulher para mulher. Sim, com ela. E ela contando, eu nunca esqueço, assim, que às vezes, pela função de estar na função de prefeita, tu não tem muito tempo para escolher o horário que tu vai no salão, o horário que tu vai fazer as coisas. Ela dizendo que uma vez estava pintando o cabelo. E aí ela teve que sair no meio, tirar tinta, tirar tudo, porque ocorreu uma situação que ela teve que sair para resolver e fazer uma reunião, reunir todo mundo. E aí eu assim, nossa, ninguém pensa que também tem esse outro lado, né? Da família. De tudo, da maternidade. Da maternidade. Esposa, e por ser mulher. uma figura pública, de sempre estar naquela situação dela estar pronta para dar uma entrevista. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Sim. Né? E foi um bate-papo bem gostoso. Assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Depois, no governo do Dário Berger, eu fui chefiar o cerimonial do gabinete do prefeito e aprendi muito ali também nessa questão de protocolo, né, de governo, protocolo público, né, de cerimonial. Eu fazia muito cerimonial de evento e ali eu comecei a fazer uns cursos e muito legal. Aí mudou para o governo do César, como eu não participei da campanha para aquele governo, acabei ficando um pouquinho de escanteio. Depois, agora no governo do prefeito Jean, eu fui chamada para ser a comandante da Guarda Municipal e em seguida secretária de Segurança Pública, do qual eu agradeço muito poder ter ficado nesses 2 anos nessa função. Que é uma função, primeiro, por orgulho de ter sido uma mulher, né? A primeira mulher. A primeira secretária de Segurança Pública e a primeira comandante também? Sim. E na época do Dário, porque daí eu parei um tempo para ter a minha filha, peguei licença sem vencimento, fiquei 2 anos para ser mãe, né? Plena. E quando eu voltei, aí eu fui convidada para ser a subcomandante da Guarda Municipal. Então, fui a primeira mulher subcomandante também, o que me enche de orgulho, né? Que daí, por isso, acaba sendo... as mulheres falam assim, me representa, é uma inspiração, como a Claudete. Eu admiro muito a Claudete. Você se inspira nela e quando eu falo pra ela, ela mas eu também te admiro. Não, mas eu te admiro. E fica essa coisa, porque são mulheres inspirando mulheres. Sim. Né? Eu acho que o caminho de todas nunca foi fácil. Principalmente para a gente chegar onde a gente chegou, a gente precisa ter homens e mulheres que batalham por isso. Precisava ter um homem que dissesse, não, eu quero que a minha secretária seja uma mulher, seja a Mariane, por exemplo. Eu sou grata por isso. Teve que ter um homem que teve essa visão e provavelmente ele esbarrou em várias barreiras de pessoas dizendo que como assim isso? Ela? É certo? Mas por que ela? Tem pessoas que depois de um ano vieram falar comigo assim, eu tenho que te pedir desculpa. Deu, por quê? Porque eu falei que tu não ia dar conta e tu deu conta. Tu tá dando conta.
Então, me desculpa por eu ter pensado estaria dando até hoje se não tivesse. Não, com certeza, né? mas isso faz parte também, Sim. são cargos políticos, né? Precisou colocar uma outra pessoa que entende que no momento vai ser melhor. Quem sou eu para questionar isso, né? O cargo não é meu, o cargo é do gestor público, de quem está ali na função de poder executivo, né? É o colegiado, são as pessoas de confiança, e por um determinado momento também eu entendi que não era mais a minha vontade também de estar ali, né? Em outras funções que foram oferecidas. Então, por isso que eu falo até no post que eu coloquei logo que eu saí, que eu coloquei lugar de mulher onde ela quiser. Só que tão importante quanto a mulher saber onde ela quer estar, é saber também onde ela não quer estar. Então, a gente tem que saber se posicionar e, às vezes, colocar um ponto final. Esse ciclo acabou, vamos começar um novo ciclo. Para mim, agora, eu não estou feliz, a gente tem que estar feliz. Uma mulher e um homem não conseguem estar plenos, seja na profissão, na vida pessoal, se não estiverem felizes. Às vezes tu enfrenta problemas, tem coisa que te deixa chateado. Até porque não dá pra riar por qualquer coisa. Não dá. Mas tudo tem perrengue na vida, né? Nada vem fácil. Então, você tocou um ponto que eu acho que vai ser o X do nosso bate-papo. Lugar de mulher é onde ela quiser. E onde ela não quer também. E aí ela tem que saber como é que é, onde ela não quer estar. Exatamente. Tão certo. Importante quanto saber onde a gente quer estar é saber onde eu não quero estar. Onde eu não quero estar. Estão ouvindo aí, meninas? Prestem atenção aí, ver se o nosso assunto a partir de agora tem alguma coisa a ver com você, comigo, com a gente. E assim, ó, se a gente não quer estar em determinado lugar é porque eu quero estar em outro, né? Então, tu tá querendo uma posição diferente interna. Né? O que eu sempre ouvi muito e por muito tempo, assim, eu me aconselho muito com várias pessoas, amigos e amigas, né? Que sempre que a gente precisa ter esse suporte, a gente precisa ter pessoas que nos amparam quando a gente está em dúvida, né? Que nos escutam, que nos aconselham. Então, eu não tenho problema algum de chegar para o meu marido, eu nunca tive, ele é um parceiraço, assim, ó, que eu amo de paixão. Manda um cheiro pra ele, cheiro. Depois eu dou um cheirinho nele. Foi meu professor da faculdade e ele sempre me incentivou em tudo. Tipo, desde o concurso lá da guarda que eu quis, muitas pessoas podiam dizer, mas pra quê? Guarda municipal, o que tu vai fazer? Sabe, já tá formada, já tá... Ele assim, vai que é algo novo. A gente é meio assim, louco, né? E é muito legal. Faça, vai lá. Isso, e sempre deu apoio, foi correr junto, foi fazer quando eu quis... num determinado período, as coisas, na última eleição para prefeito, verificar pessoas que queriam se candidatar, foi me incomodando, assim, meu Deus, as pessoas estão indo para uma campanha como se fosse uma palhaçada, sabe? Estão pedindo voto e querem o que com isso? Ser artista, ter mídia? Não estão pensando no papel que ele vai ter lá no Legislativo? Aquilo foi me incomodando tanto, muitas pessoas sérias e muitas pessoas de oba-oba. Assim, política não é brincadeira, política é coisa séria. Eu acho que é o assunto mais sério que a gente tem e é o assunto mais levado à brincadeira. E é tão triste de saber, abrindo um parênteses, que hoje em dia ainda tem gente que diga política não se discute. Como não? Por isso que a gente chegou onde a gente chegou, porque a gente não discutiu, não conversou. Tantas pessoas começaram a ver que isso é errado, é tão sério? Que nessa última campanha presidencial deu esse boom das pessoas quererem sim falar de política. Com certeza. Das pessoas quererem colocar uma camiseta, seja do A ou do B, né? Mas quererem se posicionar. Não tinha isso antes. Tu não via isso, as pessoas tinham vergonha, né, de dizer que se posicionava. Então isso também, lugar de mulher é onde ela quiser. E se a mulher quiser estar na política, ela vai estar? Vai, mas vai com vontade. Mas vai com vontade. Eu sei que tu vai ter uma grande mulher falando disso, de mulheres na política, no teu programa. Que é a Ana Blasi? Que é a doutora Ana Blasi, que eu também sou muito fã. Que eu ainda vou conhecer ela. Eu tô assim, maravilhada de poder estar fazendo parte desses teus programas nesse mês. Porque tu vai conversar com mulheres que enfrentaram grandes barreiras, com mulheres que conseguiram estar onde elas quiseram e que estão ali abrindo caminhos para as próximas. E isso é muito Exatamente. Bom. E para os homens também, porque tem muitos homens lutando junto com as mulheres para abrir esses espaços. Não somos contra homens. Não, o que é engraçado, claro. Esses assuntos assim que se abrem com a gente, Mária, não sei se tu consegue entender comigo, dá a impressão que as pessoas acham que todo homem mata, que todo homem agride, que todo homem bate, que todo homem judeia, que todo homem é contra da mulher estar no cargo. Gente, tem homem que vibra. Que se tem uma reunião, ele é o primeiro a indicar aquela pessoa, porque tá vendo que é a pessoa qualificada. Então, assim, não é assim como tem muito, o contrário também, né? Então, a gente deveria, às vezes, analisar, não levar
Não achar né? assim, que é tem porque muito são homem mulheres, torcendo sim por a gente, por mim, por você. Tem muita gente bacana assim que gosta do trabalho da gente. E é por essas pessoas e também por nós essa causa tem que continuar. Nas minhas redes sociais é bem meio a meio. Eu também, bem meio a meio também. E a participação e os homens se posicionando, sim, e isso eu acho muito legal. Bacana. E o que eu defendo, o que é? Paridade, metade homem, metade mulher. Se você tem cargos de liderança e você é o gestor, coloque metade homens e metade mulheres. Sabe, existem mulheres, né, competentes em todas as áreas. Sim. E você pode sim ter as opções para escolher. Então, até nas questões políticas, eu sonho o dia que tiver, tanto nas câmaras de deputado, estadual, federal, senadores, vereadores, vereadoras, que seja metade, sabe? Porque aí tu vai ter a sociedade representada, porque a sociedade tem homens e mulheres, independente da orientação sexual, independente de ser homossexual ou não, sabe? Porque isso não interfere em nada na capacidade profissional da pessoa. Com certeza. Com quem a pessoa dorme, com quem a pessoa se relaciona. Sim. Né? Ela tem que ser uma pessoa íntegra, de caráter, moral e que vá desempenhar aquela função. Fazer um trabalho bem feito, né? Dar um bom resultado. Eu tive essa experiência aqui com as pessoas que eu entrevistei. Primeiramente foi o Charles, e que ele, sendo homem, dá aula de dança. E depois a Gila, que a gente veio falar de cabelos, e realmente como tem homens hoje fazendo um lindo trabalho. Sim. Então é mais ou menos isso, como a gente tem homem costureiro. E que muito, como a gente tem mulher operando máquina. Eu conheci alguns homens, alguns cabeleireiros que eles se fingiam com trejeitos de gay para poder ter clientes. Como se fosse só um homossexual ou um gay, desculpa a expressão, hoje... que pudesse ter um salão. Oi! Então, né? Hoje não precisa mais disso e não deve acontecer dessa forma. Então, eu sempre falo assim, a gente precisa de homens e mulheres com essa visão, para a sociedade ser justa e perfeita, né? Aí no futuro, para as nossas crianças, para os futuros aí da nossa cidade, do nosso país. Mas, então, por isso que eu foco muito nisso, de que lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase, ela veio porque, em consequência do teu trabalho, tu foi vendo que era o meio de tu botar tudo aquilo que tu aprendeu antes, até os 15 anos da guarda para trás, que tu fez no Odesc, que tu aprendeu como ser humano, como mulher, como isso, com tudo. E daí tu assim, opa, eu posso usar isso como benefício para as pessoas. Eu vi numa rede social essa frase e eu uso como todo mundo, sim, né? Claro. Na questão de que sim, eu defendo isso, eu defendo também essa ideia, eu também quero mostrar que lugar de mulher é onde eu abraço essa causa. E eu visto essa camisa. De eu ter sido a primeira comandante, a primeira secretária numa área de segurança pública, que predominantemente todas as instituições, a maioria são masculinos, são homens que estão no comando, e hoje já está mudando, a gente já vê mulheres, né, no comando nessas instituições, e são respeitadas. Eu nunca passei por desrespeito com os guardas municipais, com os meus colegas homens. Sim. Né, Mas houve piadinha ainda? Algumas vezes não de colegas, porque eles sabem que eu sou bem brava desde o início, eles fizeram curso de formação comigo, eu sou da primeira turma, então desde a primeira turma já sabe, com a Mariane não se brinca. Mas de pessoas de outras áreas ou outras instituições, no começo, quando eu fui subcomandante, sim, passei por uma situação constrangedora, que eu soube de um determinado comentário, e quando eu soube quem era a pessoa e de onde era, eu fui tirar satisfação. Fui tirar satisfação e a pessoa foi punida. Então, e depois vieram assim, poxa, pegasse pesado, Mariane. Não, eu não peguei pesado, não fui eu que fiz o comentário. Não fui eu que fiz o comentário. Porque senão vai deixando, né? E vira normal. E aí eu comecei a ter essa fama de que com a Mariane não se brinca. Que bom, né? Que seja assim, com a Sunamita também. A gente pode brincar, mas a gente diz com quem. A gente diz com quem como, tem um momento. Né? Eu acho que isso vale o respeito, e esse respeito vale para homens e mulheres. Já aconteceu na guarda de Camboriú, dos guardas prenderem mulheres que assediaram os guardas homens. Tipo, se eu sou contra o assédio sexual, não é um assédio sexual contra a mulher apenas, que acontece mais e a gente fala mais, porque por a gente ser vulnerável, mais, né? Mas os homens também sofrem assédio e às vezes eles não falam por vergonha. Como que ele vai dizer que está passando por isso? Porque mas ele não aceita também, né? Mas daí nessa situação, ano passado, os guardas municipais prenderam 2 mulheres, que daí já estavam embriagadas e tal, e começaram a fazer piadinha e brincadeira com eles, eles conduziram para a delegacia. E é assim que tem que ser a sociedade, né? Tem que ser justa para homens e mulheres, direitos iguais para homens e mulheres, me respeita que eu te respeito. É nesse tom. Com certeza. Né? E fora isso, e uma das situações que eu ouvi mês passado, que eu fiquei muito chateada,
que eu até coloquei nas minhas redes sociais na época, e eu fico feliz aqui com todo o carinho, com todas as mensagens de apoio que eu recebi, que até quando eu começava a ler eu me emocionava, assim, que quando eu fico revoltada é a hora que eu tenho vontade de chorar. Eu também. Revolta. Olha, Miglis, eu também. Entendeu? A hora que eu tô revoltada, é a hora que eu mais choro. Mas quando dá raiva... Eu acho que assim, é a questão da injustiça, né? É bem Poxa, isso. você tá sendo injusto. Eu choro, não estou só. Mas é de raiva. É de raiva. Mas que daí eu acabei colocando na rede social, que foi um comentário que eu ouvi, tipo assim, que escolhas não são feitas pela cor dos olhos. Eu tava na reunião e aquilo... Foi recém de eu ter saído da função e eu peguei e falei assim, como assim? Me respeita. Eu não fui escolhida pela cor dos meus olhos. E a pessoa ainda fala assim, não foi essa a intenção, mas se o chapéu serviu, eu assim, como assim? Aí é uma brincadeira. Né? Não é questão de chapéu servir, é questão de respeito com as pessoas. As pessoas hoje não são escolhidas pelos seus atributos físicos. Se algum momento nós lutamos muito para mudar isso. Para alguém estar em algum lugar, porque, né, enfim... Né? Eu acho que se achavam no direito de exigir determinadas coisas, né? Isso muito tempo atrás se levou esse tipo de situação adiante como se fosse uma verdade. As mulheres sofreram muito com isso. Hoje, quando uma mulher chega numa determinada posição, é porque ela fez algo ainda existe entre os homens esse tipo de piada. Sim. Uma vez um se deu muito mal. Eu fui, ele teve a infeliz situação de falar isso para um homem que estava do lado dele, só que esse homem era o meu marido. E aí eu fui para uma mesa de autoridades, era um evento, e quando ele me contou, ele ria, ele assim, a pessoa foi embora. Eu fui chamada como autoridade, fiquei lá junto com as autoridades, e geralmente a maioria são homens, e eu de destaque, uniformizada, né, segurança pública, comandante, secretária. E aí a pessoa que estava do lado dele assim, o que será que ela não fez para estar lá? Com quem será que ela está saindo? Aí meu marido cutucou ele e disse assim, comigo? É a minha esposa? A pessoa... ela baixou a cabeça e saiu. Será que ela achou um buraco? Pegou um foguete? Sabe? Então, a gente precisa de homens assim, de posição também, sabe? Não é por aí. As mulheres hoje não estão onde estão pelo motivo que eles acham que foi. Mas, vamos ser francas... A gente ouve bem também essas coisinhas de nós mesmas. A gente escuta. É onde enfraquece mais a gente, né? Exatamente. Por isso começou o discurso de empoderamento feminino, de sororidade. Pois é, você pôs ali na nossa foto, sororidade. Sororidade são mulheres se tratando como irmãs. Eu não ter inveja do teu sucesso, do teu crescimento. Eu lutar para que tu sejas cada vez melhor. Eu sou uma pessoa sora. Se eu tiver a oportunidade de te ajudar a ser cada vez... crescer, brilhar mais, evoluir. Crescer mais, eu vou te ajudar. Olha, e se tu puder me ajudar, tu vais me ajudar. Gostei então, disso. as mulheres se tratando como irmãs, e é esse sentimento de sororidade que as mulheres estão aprendendo, estão falando mais. Tem gente que fala assim, essa palavrinha é da moda, não sei o que, não é da moda, é um sentimento que a gente está tendo, porque a gente vê que mulheres são usadas na política e muitas vezes algumas mulheres acabam julgando as outras, não votam nas mulheres, não significa que mulher é obrigada a votar em mulher? Não. Eu preciso de voto de mulheres e de homens. Você é livre para escolher aquele candidato ou candidata. Todos são os eleitores, né, Mari? Que for mais dentro daquele ideal que você quer para gerir uma cidade, né? Para estar lá te representando. Você vai votar em alguém que te representa. Então, tanto faz homem ou mulher, você tem que ver o caráter dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, o que essa pessoa vem fazendo para a sociedade, qual é a trajetória dessa pessoa. Se ela está de acordo com os teus princípios, com aquilo que você acredita, ótimo, deposite o seu voto para ela. Você está dando um cheque em branco para ela trabalhar e cuidar dos recursos financeiros da cidade, das leis da cidade. Isso é muito sério. Então, eu estou feliz já que as pessoas estão começando a falar assim de política. E a gente agora vai começar um debate maior de mulheres na política, mas não porque tem que ter só mulheres na política, mas porque tem que ter homens e mulheres. Hoje a gente tem que ampliar isso. Um número muito pequeno ainda de mulheres. Isso, e mulheres e homens escolham entre mulheres. Sim. E homens e os partidos apoiarem isso. A doutora Ana Blasi vai falar muito sobre essa questão de partidos, enfim, dos apoios que as mulheres... Eu fui candidata e eu não tive esse apoio. Eu fui na cara e na coragem, eu, meu marido e mais 2 amigas, saindo na rua dando santinho, o santinho que eu fiz com o meu recurso, o santinho que era casado com um candidato a prefeito
prefeito, que na época era o Jean, a gente recebeu o material gráfico da campanha, Sim. mas o material que eu tinha também, um pouco do meu material, que tinha com ele, tinha só comigo, porque dependendo das reuniões que você faz, você tem que ter esse material também só seu, não é errado ter. Todos eles que passaram por isso sempre fizeram assim, eu aprendi com eles. Você ter aquele candidato que te apoia, que você apoia, e ter o seu material também com as suas propostas, com a sua foto sozinha, com as suas coisas. Então, você tem que ter esse material também. E esse material eu fiz com o meu recurso, com a economia do meu salário ali todo mês. E não é nada barato também. E de amigos também, que na época da campanha ajudaram. Que nessa hora parece que tudo dobra o valor, né? Isso. E quando fala assim, e eu comecei a participar das reuniões do TRE, das palestras da doutora Ana Blasi na época, porque para mim era tudo novo. Dá trabalho você ser candidato, você tem que fazer uma papelada, um processo. É gigante, eu não fazia ideia disso. E aí a gente vai aprendendo, e eu gosto de fazer tudo certinho, né? E aí a prestação de contas, é contador, é um monte de coisa que as pessoas não fazem ideia e que o partido tem que dar esse suporte. No caso, o partido dava o suporte do contador e o material em conjunto com quem foi na majoritária. E aí, só que a minha campanha foi na rua, foi sola de sapato, foi na esquina pedindo, e é difícil você botar a sua cara num santinho e dizer, vote em mim. Por quê? Porque eu sou boa. Porque eu penso disso, isso, da... Eu quero fazer isso. Aí você vai pra TV, você tem 30 segundos pra convencer as pessoas a votarem em você. E você nunca te viram. É difícil. E às vezes quem te viu não gosta, né? Mas eu falo assim, é difícil na hora, mas quando a campanha tá quase terminando, a gente pega o gosto pelo negócio. A gente se apaixona e acaba. Né? Mas assim... As mulheres têm que começar e têm que exigir dos partidos esse tipo de apoio. E a doutora Ana Blasi, ela orienta muito a gente para isso. E eu vou ser uma defensora de cada vez mais mulheres na política. E outro dia eu ouvi um absurdo de uma mulher, mas assim, foi no sentido de me proteger, só que eu falei para ela, daí depois ela pensou assim, é verdade, né? Que foi assim, eu falei, olha que legal que a fulana tá vindo também, tá falando da mulher na política, tá dela assim, tu te cuida, porque ela também vai ser candidata, ela vai ser tua concorrente. Eu parei assim, que bom. Gente, que bom, quanto mais mulheres forem, tem 23 vagas na Câmara de Vereadores para Florianópolis. Tem a vaga para candidato a prefeito ou prefeita, né? 23 pessoas têm que ser elegidas. Que sejam 23 pessoas eleitas. Que sejam pessoas... com princípios éticos, morais, que cuidem do nosso recurso, do nosso dinheiro público, que fiscalizem, que não façam politicagem, que não estejam lá por autopromoção, sabe? A gente vê muito isso e por isso que a política ficou tão desgastada. Só que a sociedade está mudando. A minha filha, com certeza, quando ela for votar, ela já tem hoje, com 12 anos, uma visão, uma consciência completamente diferente. De quando eu fui votar a primeira vez, que eu não tinha noção. Sinceramente, Sim. A gente não tinha noção. Que hoje a gente tem muita informação, o que é muito bom. Hoje tu vai isso fazer... é muito bacana. A gente pode fazer a nossa campanha do sofá da sala. Aqui, do celular. Fazendo na praça, live. Conversando. Isso que foi o que o nosso presidente hoje se elegeu dessa forma. Ele mudou, né? Os parâmetros. Ele mudou tudo. Não precisa ter um marqueteiro, não precisa ter milhões de reais. É uma hashtag, escolhi tal pessoa, uma hashtag, não sei o que, tudo tá na página dele, em milhares de, assim, em segundos. Não precisa pagar ninguém, não precisa botar em nenhuma emissora prefeita. Eu achei o máximo. Porque eu ouvi muito durante a minha campanha. Isso eu observei muito. Foi uma antes da presidencial, então estava começando essa coisa de redes sociais. Por exemplo, na época que eu fui candidata... Não estava isso ainda. Estava um começo. Podia usar o Facebook, por exemplo, mas você tem uma página no Facebook, você pode impulsionar, pagar para mais pessoas verem a sua propaganda, seu número, enfim, ou uma live que você faça. Na época que eu fui candidata, no período de campanha você não podia impulsionar. Eu podia impulsionar até antes, quando começou o período não podia mais. E tinha essa discussão dentro do judiciário, mas é certo ou é errado? Tudo isso está sendo construído. Nessa que foi agora já não é mais errado. Nessas próximas, e a nessa próxima que aconteceu, que vai ter, então, não teve. né? Então a gente tem que estar muito antenado nas regras do que pode e o que não pode na próxima. E para ajudar a mudar também. Para ajudar a mudar, para ajudar a divulgar. E assim, quanto mais pessoas comprometidas com a coisa pública, com responsabilidade pública para ajudar o próximo, porque só através da política tu ajuda aquela pessoa que mais precisa, porque é a pessoa que precisa da saúde pública, da educação pública, né? Outras pessoas acabam tendo uma oportunidade de colocar um filho num colégio particular, ótimo, mas que maravilha seria se todos nós brasileiros pudéssemos ter colégio filho na escola. Isso, com professores bem pagos, com todas as condições, e o Brasil é muito rico. A gente paga muito dinheiro de imposto de renda, né? O Brasil é muito rico.
Então, se a gente começar a colocar pessoas sérias, que sejam contra a corrupção, contra a politicagem, que tenham uma transparência mesmo com o uso dos recursos públicos, gente, esse Brasil é muito rico. O povo é muito trabalhador, as pessoas são muito inteligentes, da nossa terra sai tudo. Tudo né? tem tudo aqui. Que se planta dá. E as tudo. pessoas antes que não tinham essa visão de que a política não é para mim, hoje estão mudando, política é para qualquer um. E para nós mulheres também. Principalmente Sim. nós mulheres que estamos ocupando esses espaços agora. E se a gente for ver as mulheres que estão entrando na política, que estão sendo eleitas, olha, são pessoas maravilhosas. Quando tu para ouvir um discurso, tu fica assim de boca aberta. Olha, que bom que estamos entrando e que homens também com esses mesmos princípios de que a sociedade tem que ter homens e mulheres também estão entrando. E que eles nos apoiem, né? Apoiem as mulheres que estão vindo, nos apoiar. Isso, exatamente. Quando a gente fala nós, é num todo. Você que está aí, nós que estamos aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Da nossa vontade, do que pode pintar. E quem gosta de fazer essas coisas acaba sempre indo por um caminho. Porque, como tu falou, a política é um caminho, é um meio de tu fazer o bem, de tu ajudar. Alguém claro que tu pode fazer. Isso não vai mudar. Não vai você mudar. não vai ficar sem prefeito, você não vai ficar sem presidente da República, sem vereadores e sem. Pessoas vão entrar nesses cargos. Sim. Escolha consciente ou se candidate também para ser uma dessas escolhas, para ser uma opção. Leva suas ideias. Exatamente. Nós falamos ali de lugar de mulher, é onde ela quiser, mas tá certo. Mas, como eu te disse, começaram com palestras, porque tu viu que quando tu chegou na segurança pública, aquilo ali era um meio para tu fazer tudo aquilo que, como eu disse, tu estava buscando a vida inteira e dali tu assim, me achei. Exatamente. Aí ela se achou nas palestras. Então, eu comecei a ser convidada a fazer palestras por estar naquela função que de secretária na época nunca tinha sido isso, que nunca um homem tinha ocupado. E por ter feito o meu trabalho muito firme. Porque como eu sou aqui contigo agora, eu sou dando uma entrevista, eu falo que é, o que não é, eu digo não é. Eu sou sincera com as pessoas. Eu não sou diferente do que eu sou como secretária dentro de casa. Sim. Eu sou assim e as pessoas começaram a ver assim, nossa, eu gosto de ti porque quando tu fala a gente sabe que é verdade mesmo. E isso a mulher. A gente é muito franca, gente. Não gosta cara de limão na hora. Exatamente. Eu não sei. Meu marido fala, tu não sabe disfarçar. Assim, que bom. Credo, que cara de limão. Eu nem quero aprender. Nem eu. Né? Mas, e aí com isso começaram a me chamar para eventos de mulheres, de empoderamento feminino, de sororidade, para falar da minha história, para falar dessa trajetória, das dificuldades que eu passei, como eu enfrentei esses desafios quando vem uma piadinha idiota. Né? A resposta, a gente tem que dar a resposta sim. Peraí, comigo não. Quando eu ouvi aquela situação de que algumas pessoas não são escolhidas pela cor dos olhos, se algumas não são, quer dizer que algumas foram? Então tu fosse. Quer dizer, me respeita. E na hora eu falei, estou me sentindo desrespeitada, porque eu não fui. Aí a pessoa ainda vem falar se o chapéu serviu, se você levantou a parece que tá falando pra gente mesmo, né? Não, jogou no ar e aí se você não se posiciona... Coisa feia. Se você não se posiciona... Fica por isso. Fica por isso que você não pode ficar Não, por e isso. se você tava na sala e era de você que tava falando, porque era ou não, mas o chapéu era pra servir, né? Então, jogou, né? Eu também joguei o meu chapéu. Olha, me senti desrespeitada. E se falar assim, não foi o que eu quis dizer assim, tudo bem, eu também joguei meu chapéuzinho. É mais ou menos isso. Bem por aí. Então a gente tem que se posicionar. Sim. Homens e mulheres, eu vi até comentários no meu Facebook de homens colocando assim, mas isso não acontece só com mulheres, acontece com homens também que têm sucesso na profissão, acabam brilhando mais com o chefe, ou tem mais competência e começam a usar algum pretexto físico ou que tem alguma facilidade. Sim. E isso acontece com homens e mulheres. Então a gente tem que acabar com isso. E quando acontecer com você, se você se sentir, vai lá e fala na hora. Dê voz. Aí você começa a mostrar que você é uma liderança para as pessoas que estão em volta. Começa a dizer assim, não, realmente ela vai lá e ela não aceita. Assim, porque eu digo que eu não aceito nas minhas palestras, eu não aceito quando fazem comigo também, não vem fazer comigo. Sabe? Então é esse posicionamento que nós temos que ter. Por isso que também é tão importante quando saber onde eu quero estar. Eu queria estar naquela função, gostei, obrigado pela oportunidade, agradeço ao prefeito pela oportunidade e o aprendizado que eu tive até então. Chegou num determinado momento que as coisas mudaram por uma questão de gestão do executivo, só que eu não me encaixo mais ali, Mariane, eu sinto que não é para mim, obrigada, agradeço até aqui, mas agora eu não quero mais também. Mas de repente aqui ou ali, não, obrigada, eu não quero. Então você saber o que você não quer.
Né? Às vezes é difícil, às vezes a gente tem que esperar um tempo. Às vezes a pessoa está numa situação que ela não tem outra oportunidade de emprego, Sim. que ela pode dar um basta naquilo ali. Mas ela pode se posicionar, dizendo que determinadas coisas não gosta e já ir preparando uma outra saída, vai preparando o seu caminho. Né? Não vá se colocar numa situação também que você saia de um emprego, por exemplo, aqui eu estou falando de profissão, não estou falando de violência, né? Porque uma situação de violência, Sim. a pessoa tem que sair, tem que buscar ajuda, porque é difícil sair também. Né? Nunca julgue uma mulher por ela ter ficado em alguns anos, às vezes, numa situação, um relacionamento com violência. Só quem vive para saber. Exatamente, só quem às vezes ampara e está do lado é que vê o quão difícil é. Então, nunca julgue, apenas esteja do lado para ajudar e para apoiar. É o que eu sempre falo, eu já tive amigas que eu levei para a delegacia da mulher e chegou na frente e não teve coragem de entrar. E eu fiquei no carro, deixei chorar quantas horas foi preciso chorar. E se naquele momento ela dissesse, não, eu não consigo hoje, vamos vir amanhã? Vamos. Iria novamente. Eu iria novamente. Porque ela não tem é que fácil. se sentir acolhida, não é fácil. Não. Porque a mulher se julga muito, né, numa situação dessa. No fim, ela se acha culpada. Porque a sociedade, Sim. historicamente, né, aconteceu isso porque usou tal roupa. Meu Deus, como tu não é agradecida. No fim, Olha ela a vida saiu maravilhosa sozinha. que você tem. Ai, vai tem jogar casa, pro filhos, pessoal. tudo para cuidar. Não é assim. Aí quando a gente se Enfim. sente segura, Sim. quando a gente se sente segura, a gente vai começando a dar os primeiros passos. E é um passo de cada vez. E se tiver uma mulher do nosso lado para dar a mão, essa mulher vai dar a mão e vai dizer, vamos que eu te ajudo a caminhar. E aprender a caminhar de novo. Esse papo, ele ficaria aqui por horas. Ai, já passou, né? Tempo. Tão pouco, né, gente? É Mas que tu vai voltar, tu sabe, Volto, né? volto. Vai voltar, vamos Volto. ter outras oportunidades. E a Vamos gente fazer vai uma caminhar live hora juntas. dessa, vamos caminhar juntas. Vamos. Eu tô fazendo as minhas lives agora no meu Facebook e tu vai ser minha convidada. Vou. Vamos? Eu vou lá. Então vou vamos. sim, me convide Vai que eu ser vou. bem bacana. Eu Vai vou ser. sim. É na só minha marcar. casa, na minha sala. Com certeza. É assim. Sim, é bem assim. É ótimo, E adorei. assim a gente vai se conhecendo. E assim a gente vai se conhecendo e conversando com as pessoas também, tá? Obrigada. Foi um prazer imenso aqui, né? Pode deixar as tuas palavras de agradecimento. Não, então eu só tenho a te agradecer Obrigada. muito, assim, pelo espaço, por ter essa oportunidade de estar conversando com as pessoas, a todo mundo que participou, que acompanhou, que vai assistir de novo, né? Sim. Porque fica aí nas redes sociais. Entre em contato com a gente tem ali as nossas redes sociais. A Sunamita é uma pessoa guerreira que eu admiro muito e parabéns pelo caminho que tu está trilhando. Parabéns. Obrigada. E conta comigo sempre. Sempre. E você também. Ah, E lugar de mulher é onde ela quiser. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Deus a nós. Obrigada e uma boa noite para você e até a próxima quinta-feira.